Bem, boa noite, bem-vindo aqui, Leandro Sorgato, empresário aí, uma liderança aqui na região oeste, e também Barbieri aí, presidente do SEC. Então, estou com duas lideranças aqui muito importantes da área educacional, da área social, da área empresarial, e na FETranslog, que é uma empresa voltada ao segmento de transporte e logística, e que, embora seja uma feira linda, mas a gente tem esse brilho talvez ofuscado por algumas dificuldades que o empresário de transporte está enfrentando, né, Barbieri? Realmente, a feira está muito boa, né? O público excelente, acho que os negócios estão acontecendo, a organização também acho que está dentro daquilo que foi planejado, então eu acredito que em termos de feira, evidentemente, nós temos assim uma grande satisfação de dizer que a feira realmente vai superar até as nossas expectativas iniciais, né? E evidentemente que nem tudo são flores, né? Como ele diz, né? O transporte, os caminhões estão com uma modernização muito grande, né? Com bastante itens eletrônicos, os implementos também. Então, toda essa parte de tecnologia, a feira está apresentando, os fabricantes estão desenvolvendo novos produtos. E, logicamente, nós esbarramos em alguns percalços. E nesses percalços, evidentemente, hoje, né, que é o grande problema hoje do transporte, não só de Santa Catarina, mas do Brasil, é o problema da infraestrutura, né? Então, nós temos o problema, os gargalos logísticos do país são enormes, né? E isso faz com que o nosso crescimento econômico acabe sendo pequeno em função desse problema da logística, né? Então, da logística, principalmente rodoviária, né? E, logicamente, que a gente espera, né? E a gente tem reivindicado muito junto aos governos, né? Alertando para esse colapso, né? De logística que vai acabar freando ou paralisando o nosso crescimento em função disso. Então, realmente é uma preocupação com toda essa beleza e essa tecnologia. Nós temos um problema que está aí na nossa frente e nós precisamos encarar isso de frente para resolver esse problema que nós temos aqui no momento. E com toda certeza, a questão logística, não, né, quando a gente fala de infraestrutura, o impacto não é apenas para as empresas de transporte. Nós vemos aqui numa região que é muito forte, muito pujante no agronegócio, muito forte no transporte, e transporte ele impacta em todos os segmentos econômicos. Então nós estamos aí com o Leandro Sorgato, uma liderança aí no estado já consolidada, um empresário aí do ramo industrial, do ramo educacional. É só o transporte, Leandro, que sente esse problema aí da infraestrutura? Boa noite, Ariel. Boa noite, Marcos Barbieri, presidente do Centro Empresarial de Chapecó. Ao doutor Ariel, que nos convida para a gente debater assuntos importantes, né? Relevantes, que impactam todo mundo, não é só o segmento de transporte. Com certeza absoluta, a nossa região que está se desenvolvendo, que está avançando, mas ela é muito mais pela força do empreendedorismo local do que do auxílio do governo. Ou seja, o governo, especialmente o governo federal, não faz nem de longe aquilo tudo que a nossa região produz, Marcos, né? Nós temos aí o seio do agronegócio no Brasil, em cima dos frigoríficos aqui na nossa região, o que desencadeou todo esse sistema de transporte na nossa região, com uma infraestrutura de 30 anos defasada, né? Imagine uma feira belíssima como a FETranslog, que mostra tecnologias, caminhões de ponta, rastreabilidade, avanços. Daqui a pouco os caminhões vão estar avançando sem motorista também, né? Tudo isso, e a parte de onde eles vão rodar ficando um gargalo, né? Então não há como um país se desenvolver sem a sua infraestrutura. Então a gente vem debatendo esse assunto há bastante tempo, o Centro Empresarial faz isso, a imprensa bate bastante, né? A nossa voz ainda não ganhou a devida força que precisa, e eu tenho a certeza de que a feira, o segmento sai fortalecido aqui da feira, e a gente tem muito trabalho pela frente ainda para defender aquilo que é básico, aquilo que é nosso, né? Então a gente está feliz. É um contraste, como você falou, né, Ariel? É um contraste porque a gente vê a pujança do empreendedorismo, da força local, e um contraste de que a outra parte, que é a parte governamental, que é a parte de infraestrutura,
fica para trás. Isso dificulta um pouco, sim. E para quem está ouvindo aqui o Barbieri, ouvindo o Sorgato falar, quem sabe não tem noção da dimensão do que está sendo dito. Mas a região de Chapecó é a maior produtora de proteína animal, de carne, no mundo. Nós temos uma concentração de transporte aqui muito forte. O agro, o transporte pulsam aqui na nossa região. E nós temos aqui a segunda maior feira de transporte do país. E aí vem justamente esse contraste. A gente manda para o governo federal, de cada R$10 que a gente manda para lá, voltam 2. Enquanto tem países que para cada R$1 que eles mandam, voltam 6, 7, 8 países, não estados, né, dentro do país aí, que voltam 7, 8, 10 vezes mais. E então é realmente um contraste, como disse o Leandro. Ariel, a gente vê que o país tem tudo para dar certo. Nós temos a condição de ser o país mais desenvolvido em energias limpas do mundo. Nós temos condição de ser o país com a agricultura mais renovável do mundo, né? Nós temos 7.000 quilômetros de costa. Nós temos um país que até um pouco tempo atrás não tem grandes eventos climáticos negativos para nós produzir tudo o que produz, né? O que falta? Falta um Congresso, um governo que faça a infraestrutura que precise para produção, para produzir. E não ver o Congresso votar essa semana mais um feriado no Brasil. Isso mais depois do presidente dizer que o ano não atingiu as metas por causa dos feriados, né, Barbieri? Esse ano especialmente, né? Nada contra a causa do feriado, não estou falando isso. Mas o que eu estou dizendo é que nós precisamos aumentar a produtividade, quem produz precisa ser visto nesse país, e essa feira ela é espetacular nesse ponto, mostra a pujança, e nós vamos ter que enfrentar isso. Essa é a realidade do Brasil, né? A força de quem trabalha contra a ineficiência do governo. É como o próprio Leandro estava comentando, realmente, essa questão dos feriados, eles não têm noção de quanto custa um feriado para o país, né? Um feriado que cai numa quarta-feira, para o transporte, é um caos, porque você perde todo a logística e a eficiência que você tem, porque você fica um dia parado até a coisa recomeçar, realmente é um problema. E além disso, quem trabalha no feriado ainda tem o custo de receber, de ter que pagar, né, o seu colaborador dobrado, né? Então, essa questão dos feriados, e feriados por uma questão ideológica, uma questão nada contra, mas não precisa fazer um feriado. Então, coloca uma data de reflexão num domingo, né? Não precisa ser no tal data específica do ano, né? E uma semana antes também nós tínhamos aquela resolução do governo que colocou de proibir o comércio trabalhar os domingos e feriados, e agora acabou voltando atrás, enfim. De um lado se fala uma coisa e se pratica outra coisa. Então, isso é uma prática, né, que a gente vê desse governo, infelizmente, né? E nós aqui no Oeste de Santa Catarina, né, na área de transporte, a gente continua brigando pelas nossas pautas, tentando fazer com que a agroindústria permaneça aqui, e para permanecer aqui, para ter fazer essa roda da logística, principalmente a rodoviária, girar, é preciso que a gente traga matéria-prima mais barata. Para isso a gente precisa melhorar o modal logístico, seja ele até mesmo com ferrovia e também com duplicação de rodovias, como a 282, que hoje é um gargalo enorme para a nossa região. E a ferrovia, parece até uma utopia da gente dizer que precisa de rodovia, se nós estamos numa feira de implementos rodoviários, né? Mas uma coisa, ela precisa da outra, assim como a gente precisa dos portos também, né? Então, tudo isso, nós precisamos trazer a matéria-prima em grande quantidade do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, via trem, que custa mais barato, porque via caminhão, primeiro que nós não temos uma rodovia que comporte todos esses veículos. Segundo, custo muito elevado. Então, para nós continuar produzindo proteína animal, nós precisamos ter matéria-prima barata e que as indústrias fiquem aqui em Santa Catarina. Você veja que, por exemplo, os investimentos anunciados aí por uma grande empresa na área do agronegócio, da agroindústria, não foi nenhuma planta de Santa Catarina contemplada. Só Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, São Paulo. Então, por quê? Porque não tem mais matéria-prima. Então você vê que a nossa paralisia do agronegócio já começou. Se nós não nos alertarmos, não fizermos o nosso dever de casa, nós vamos correr o risco, daqui a alguns anos, todas essas empresas de transporte vão ter que abandonar a nossa região para ir trabalhar em outro local.
Então é uma questão que a gente precisa alertar nossos governos, já passou da hora, é uma coisa que já é urgente, né? mais que urgente. Então eu vejo que me parece que está começando a cair a ficha para alguns governantes. O Paraná, por exemplo, está muito mais avançado que nós. O Paraná vai investir cerca de 50 bilhões em logística, vai se tornar o centro de logístico da América do Sul. Então nós temos que Santa Catarina, que é um país pequeno, que é um estado pequeno, que ele tem uma diversidade de produção muito grande, principalmente no oeste de Santa Catarina, que tem um volume de cargas para abastecer os portos de Santa Catarina, ele precisa ser olhado de outra forma. Aqueles 2%, cada 10, 2 volta para o estado, e para nós aqui não volta nem meio. Então tem mais isso também. Então você veja que a disparidade é muito grande. Então a nossa luta do centro empresarial, junto com a comunidade, começar a alertar aos nossos governantes, às nossas autoridades, que eles precisam enxergar isso de uma maneira diferente sobre a consequência de nós daqui uns dias não ter nem matéria-prima, nem para mandar para o porto, seja lá do Paraná, ou seja de Santa Catarina, não vai ter produção. Esse é o grande problema que nós temos. Nós precisamos que eles tenham a consciência disso. O resumo, né, e até para mim liberar vocês aí também, mas o resumo o setor produtivo está fazendo, o setor tecnológico está evoluindo, mas a estrutura do governo, a integração de modais, um trabalho efetivo e sério do governo para resolver a crise logística no país não existe. E o que vocês veem de cenário? Eu queria ouvir de cada um. O que vocês acreditam que a gente pode ter de cenário para os próximos anos? Existe alguma medida que vocês acreditam que possa ser tomada por esses governos? Ou vocês esperam que o atual governo aí realmente não tem nenhuma solução para nos apresentar? Porque a esperança é a última que morre, né? Mas a gente, na verdade, tem bastante dificuldade em fazer leitura de cenário nesse momento, né? Assim, um governo ideológico, onde que parece que a infraestrutura ou as coisas principais do país não estão sendo tratadas, em detrimento de assuntos ideológicos pequenos, mínimos, para fomentar um debate que não vai levar nós a lugar nenhum. Se governa para minorias e se esquece... Se governa para jogar para a torcida, né? Na linguagem popular, jogar para a torcida. A gente entende que vamos ter que continuar fazendo a nossa parte, o setor produtivo, fazendo boas escolhas, né? Não adianta nós esperar só do presidente, nós temos que ter representação. A região precisa pensar bem quando vota para deputado, quando vota para prefeito, quando vota na Câmara de Vereador, porque o setor produtivo precisa entender que tem que ter representação política. E a representação política só acontece participando, brigando, lutando. O Marcos Barbieri é um lutador por Chapecó, não tem medo de encarar as pautas difíceis de ser encaradas, representa 16 entidades empresariais pujantes, patronais de Chapecó, que representa a força desse segmento. Então nós estamos aí, enquanto tivermos força, voz, eu acho que não podemos nos calar de defender que o Brasil fique melhor, pelo menos para as próximas gerações. E qual a esperança, então, do setor produtivo aí, Marcos? Como o próprio Leandro falou, né, a gente está à frente de uma entidade que representa 16, né, mais 16 entidades que estão conosco no centro empresarial. A gente tenta fazer a conscientização. Conscientizar que os nossos governantes que é necessário ter uma logística mais adequada, mais investimento. Eles têm que ter menos Estado, mais investimento na infraestrutura. Então, é o que a gente está enxergando. Olha, se vocês não fizeram isso, daqui a um dia não vão ter dinheiro nem para pagar folha de pagamento. Se nós não fizermos o nosso dever de casa, nós vamos ter problema logo ali na frente, que as empresas estão indo embora. Então, nós não vamos brigar por a fatia do bolo, nós vamos brigar por migalha. Então, nós temos que entender que a coisa é urgente, é para agora. Então, eles estão começando a entender que realmente, eu acho que o caminho é esse. Primeiro, a gente mostrar a real necessidade, e aí sim, nós, com a força que o poder econômico tem, com a força das entidades, a gente conseguir reverter essa situação e botar lá no orçamento o investimento necessário. Por exemplo, você vê o IPVA do nosso estado, vai arrecadar 4 bilhões de reais esse ano. 4 bilhões que é provindo do quê? Do automóvel, do caminhão, de toda a indústria de automotores.
Quanto é que é investido em rodovias, o governo tem que fazer um financiamento para poder colocar... Uma coisa relacionada à outra. Exatamente. Então, quer dizer, você mistura os caixas, sai de um lugar que precisaria investir aquilo e valor e até mais para justamente desviar isso aí. Então, nós temos que dizer para os nossos governantes, olha, esses 4 bi tem que ir para a finalidade que foi definida, que é a área de logística do Estado. Todo ano tem 4 bi para você gastar. Então, esse tipo de coisa, nós vamos ter que começar a emparedar os nossos governantes para fazer com que eles realmente investam o que é arrecadado e devolver para o contribuinte aos serviços da arrecadação que nós pagamos. Então, acho que o caminho é esse. Eu vejo que está se criando uma luz para que essas coisas comecem a acontecer. Excelente, excelente. A FETRANSLOG também tem essa força, né, desse alerta, e eu agradeço aí a vocês dois, Leandro, Marcos, né, que são 2 lideranças, e o alerta está dado, então, aos nossos governantes, setor produtivo, as lideranças aqui da região têm interagido, têm avisado, e a gente espera realmente que o governo nos corresponda, né? Vamos lá. Mas Perfeito. então uma fala final aí da parte de vocês, eu Forte já abraço. agradeço aí. Falar de coisa boa, né? A feira tá linda. Quem quiser conhecer mais sobre esse segmento, né? Mais uma vez, Chapecó demonstra a força de poder organizar evento dessa magnitude. É a segunda feira do segmento do país, né? Dá para buscar o primeiro lugar, a gente está ouvindo já falar nisso, e quando alguém larga esse desafio, né? Esse desafio, a gente vai correr atrás e vai chegar lá. Então, parabéns ao segmento, e a gente faz votos aí de que todo mundo cresça, de que ao final da feira o balanço geral seja muito positivo. É importante isso, né? Que a feira ela desperte, né? Então essa grandeza do setor de transporte, né? E que realmente a gente consiga aí, né? Mostrar que sem transporte o Brasil para. Todos os outros setores dependem do transporte. Então a gente tem que mostrar a força do transporte e aqui na feira também a força do nossos transportadores, nossos empreendedores, que são os investidores, são guerreiros, porque nesse país você trabalhar com transporte nas condições que são dadas, realmente são guerreiros. Tem que ter coragem e fé, né? É verdade. Muito obrigado e um abraço a todos. Um abraço. Obrigado, meus amigos. Tchau, tchau. Show. Valeu, meu amigo Leandro. Vamos lá.